Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de linguagem C. Nessa videoaula nós vamos aprender como trabalhar com vetores de estruturas. Vamos começar aqui o nosso programa. Vou importar aqui as minhas bibliotecas. Vai ser stdio.h, stdlib.h e a string.h. Nessa videoaula nós vamos aprender a desenvolver um programa com login básico para a gente poder acessar esse programa. Então, quando você quiser fazer um programa que necessite de login para ser acessado, você pode tomar como base esse exemplo que a gente vai utilizar agora. Então, aqui agora eu vou, primeiramente, antes mesmo de desenvolver o meu main, eu vou aqui definir quais que são as funções que eu vou utilizar no meu programa. Vai ser aqui, primeiramente, a minha função de login vai retornar um dado do tipo inteiro, ou seja, vai retornar aqui no caso 0 e 1. Vai retornar 0 quando o login der errado, ocorrer algum erro ao fazer o login, seja o usuário ou a senha errado, e vai retornar 1 para mim quando o login foi efetuado com sucesso. Agora vamos criar aqui a nossa estrutura. Então, vamos lá, struct, o nome da minha estrutura, usuário, abre e fecha chaves, e aqui dentro eu coloco os dados que vai existir dentro da minha estrutura. Só que, como vocês viram na aula anterior, para poder você criar uma variável de uma estrutura, você precisa de colocar struct, o nome da estrutura e o nome da variável, exatamente como a gente fez na aula passada. Para a gente poder facilitar isso, deixar a coisa um pouco mais fácil, mais legível para a gente pode utilizar o typedef. Utilizando o typedef, a gente vai eliminar essa parte aqui do código e vai ficar somente o usuário como o nosso tipo de dado e o nome da nossa variável mesmo, assim como a gente faz com qualquer outro tipo de variável que a gente tem na linguagem C. Para a gente utilizar o typedef, a gente faz a coisa um pouquinho diferente. A gente, em vez de fazer o seguinte, colocar struct, o nome da nossa estrutura, e aí colocar as propriedades, a gente coloca typedef, struct, coloca as propriedades da nossa estrutura, e aqui que nós vamos colocar o nome do nosso tipo de dado, o nome da nossa estrutura, que é o usuário. Então vamos colocar aqui nosso vetor de caracteres, que vai armazenar o nome do nosso usuário. Eu vou colocar aqui um limite de 50 caracteres. Vou colocar aqui outro para o meu login. Vou colocar com um limite de 20 caracteres. E outro vetor de caracteres para a minha senha com limite de 16 caracteres. Ok? Aqui eu utilizei a minha senha com vetor de caracteres para eu poder ter a possibilidade de utilizar tanto letras como números na minha senha, ok? Vamos agora aqui criar o nosso vetor que vai armazenar todos os usuários do nosso sistema. Para a gente criar agora o vetor, a gente só basta colocar usuário, o nome do nosso vetor, e que no caso eu vou colocar com usuários e com 10 índices. Então tem aqui do índice 0 ao 9. E em cada índice desse, em cada posição desse meu vetor usuários, eu vou ter dentro desse índice, eu vou ter lá o meu nome, o meu login e a senha de usuário. Então no índice 0 eu vou ter o nome, o login e a senha de um usuário, no índice 1 de outro usuário, no índice 2 de outro usuário e assim sucessivamente, ok? Bom, vamos agora então trabalhar aqui no nosso main. Vou só criar aqui o main por enquanto e já vamos partir para a nossa função de login. No nosso login, a gente vai fazer o seguinte, vai copiar o que tem lá em cima e ao invés de fechar com ponto e vírgula, a gente abre e fecha chaves. E agora aqui a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que percorrer todo esse vetor aqui, usuários, checando se o usuário e a senha que eu vou informar aqui dentro é igual
algum que existe dentro desse vetor. Então vamos lá. Vou criar aqui as variáveis que eu vou utilizar, que vai ser dois vetores de caracteres do mesmo tamanho que eu defini lá em cima, para evitar algum erro no meu programa, né? Porque se eu, por exemplo, colocar aqui o meu login com 10 caracteres e houver algum usuário com 20 caracteres, um login que utiliza todos os 20 caracteres, aí vai poder existir algum erro no meu programa. Então eu devo declarar da mesma forma que eu declarei lá em cima. Então declarei aqui o login e a senha. Vou declarar aqui também um contador que eu vou utilizar depois no meu last repetição, que vai percorrer o meu vetor verificando se o login e a senha está correto. Vamos lá então pedir agora para o nosso usuário digitar o nosso login. Digite o login. A gente lê isso aqui no nosso, pode ser no nosso gets mesmo, login, e depois a gente pede para ele digitar a senha. Digite a senha, gets senha, ok? Agora basta que a gente faça o nosso last repetição, que vai comparar se existe algum usuário e senha cadastrado com os dados que a gente acabou de informar. Então eu vou criar um last repetição que vai executar enquanto i for menor do que 10, ou seja, vai do índice 0 até o índice 9. Ele inicializa com 0, né? E vai até enquanto i for menor do que 10, então vai de 0 a 9. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte: a gente vai checar se o meu vetor usuários no meu índice i ponto, agora o nome da propriedade que existe aqui dentro, que a gente quer comparar dentro da nossa estrutura, que é o login, for igual ao login que eu acabei de informar e usuários no meu índice i ponto senha for igual à senha que eu acabei de informar, ele vai entrar aqui dentro e vai retornar 1 para mim, porque o login foi efetuado com sucesso. Se por acaso ele terminar o meu last repetição e não tiver entrado dentro do if, ele vai dar um return 0, porque ocorreu algum erro ao fazer o login. Não existe esse usuário e essa senha, ou talvez exista o usuário, mas a senha não corresponde, ou a senha corresponde, mas o login não. Então, se ocorreu algum erro, ele simplesmente vai retornar 0 para mim. Só que dessa forma aqui não é a melhor forma da gente fazer essa comparação. Existe uma função que é a strcomp, que é utilizada para a gente poder comparar duas strings, que é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, ao invés de a gente fazer dessa forma, a gente vai colocar o seguinte: se por acaso strcmp, que é uma função lá da minha biblioteca string, que a gente importou lá no começo do nosso programa, se por acaso essa função aqui retornar para a gente 0, significa que as duas strings são iguais. Se retornar algo diferente disso, se for maior ou menor do que 0, significa que elas não são iguais. Então, quando for igual, ela vai retornar 0 para a gente, ok? Então vamos lá. strcmp, primeiramente a gente precisa de passar uma string que vai ser comparada, a gente precisa de passar as duas, tanto faz a ordem que você colocar aqui. Então primeiro eu vou passar aqui usuários no índice i ponto login e depois vírgula e o nome da outra variável que eu quero comparar. Se por acaso essas duas variáveis aqui forem iguais, se os dois logins, se o login tiver cadastrado lá em usuários, no meu vetor usuários, no índice 1 for igual ao login que eu acabei de informar aqui, ele vai retornar 0 para mim. E agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a senha. Então eu vou só copiar isso daqui, vou colar aqui e vou mudar aqui de login para senha, ok? Então, beleza. Acabamos aqui a nossa parte de login.
Então aqui eu vou colocar, por exemplo, vou colocar aqui um cadastro aqui primeiro, né? Pra gente poder cadastrar um usuário. Printf, digite o nome do usuário. Depois a gente lê esse nome, gets usuários, vou colocar aqui no índice 0, nome. Depois a gente pede para ele digitar o login, digite o login. Depois a gente lê esse login, gets usuários no índice 0, ponto login. Eu vou copiar essa linha aqui, printf, digite a senha e depois a gente lê essa senha através da função gets. Ok? Então eu li aqui o meu nome, meu login, a minha senha. Agora eu vou colocar aqui para executar o menu, ou então ir pedindo o meu login até que o login seja efetuado. Então vamos lá, vou criar aqui um do while, e esse laço de repetição aqui vai estar enquanto o meu login for igual a false. Eu coloco diferente login, ou então posso colocar aqui login for igual a 0, que significa false na minha linguagem C, ok? Linguagem C. E aqui dentro eu coloco o restante do meu programa, ok? Então ele vai, vou colocar um printf aqui, entrou no programa, vou limpar aqui a tela, system cls, vamos colocar mais um system cls aqui no começo da nossa função login também, e beleza. Coloquei só esses mesmo. Vamos executar isso aqui. Vamos ver se ocorreu algum erro. Digite meu nome de usuário. Vou colocar aqui Leonardo. Digite meu login, que é o usuário que eu vou utilizar para poder entrar no meu sistema. Vou colocar admin. Digite a senha 1, 2, 3 e pronto. Ele entrou aqui no meu do while aqui. Na verdade aqui teria que ser o while, não, nesse caso aqui não seria o do while, ok? Então vou só mudar isso aqui no meu programa. Passando um carro de som aí, não sei se vocês estão escutando. Mudo aqui para o while, fazer executar enquanto login for igual a 0. Removo essa parte aqui do fim, né? Beleza. Vamos executar aqui o nosso programa. Digite o nome do usuário, Leonardo. Digite o nome de login, admin. Digite a senha 1, 2, 3 e agora digite o login. Vou colocar admin, a senha 1, 2, 3 e pronto. Que eu coloquei errado. Se por acaso o login for efetuado com sucesso, que ele vai retornar 1. Se não for, se não retornar 1 pra gente, ele vai continuar repetindo ou vai pular essa parte do nosso programa. Então, o que eu vou fazer aqui? Colocar que é igual a 1. Quando for igual a 1 aqui, ele retorna 1 pra gente só quando o login é efetuado com sucesso. Vamos ver se ocorreu tudo bem. Digite o nome do usuário, Leonardo, login, admin, a senha 1, 2, 3. Login, admin, senha 1, 2, 3. Executou, só que não tinha o system pause aqui, nenhum get, ele já limpou a tela. Então, feito isso daqui, a gente pode aqui desenvolver um menu aqui, por exemplo. Vou mostrar aqui agora para vocês um exemplo de um menu para a gente poder fazer no nosso programa, ok? Então vamos lá. Vou criar aqui uma variável que vai se chamar login, int login,
ela vai inicializar com 0. Isso aqui vai servir de controle para eu poder verificar se o usuário está logado ou não no meu sistema. Então, int login. E agora eu vou criar aqui um laço de repetição, while login igual a 0. Então, enquanto login foi igual a 0, login não foi efetuado, ele vai continuar repetindo esse laço de repetição. Se por acaso o login for diferente de 0, ele vai fazer o que? Ele vai parar de executar esse laço de repetição e vai parar de pedir para o usuário fazer login toda hora. Então, quando ele conseguir ultrapassar esse laço aqui de repetição, que não tem nada dentro dele, você pode ver que eu já terminei ele com ponto e vírgula, login vai ser igual a 1. Que significa, se ele conseguir passar disso daí, significa que ele conseguiu fazer o login no meu sistema. E aqui dentro a gente pode fazer um printf aqui com o nosso menu. Coloco aqui um menu, por exemplo. Coloco aqui uma posição de cadastro de usuários. E por aí vai. Coloco uma opção de sair se eu quiser, dentre outras coisas. Aqui parece que está dando um erro aqui na execução do meu programa, justamente aqui na parte de login. Falando aqui que login não é uma função e tal, justamente porque eu criei uma variável aqui com o nome login também. Então vou colocar aqui login usuário. Login usuário. E aí a gente resolve esse erro e esse problema, ok? Então quando o login usuário conseguir sair desse laço de repetição aqui, significa que ele conseguiu fazer o login, o meu login retornou 1, e aí significa que o login foi efetuado com sucesso. E aí eu declaro aqui login usuário igual a 1, ok? Ou nem preciso disso daqui também. Se eu quiser eliminar isso aqui, e só se você quiser fazer uma checagem novamente se o usuário está logado em outro ponto do seu programa. Se você não quiser, basta você deixar dessa forma que eu deixei aqui agora e seguir com o seu programa a partir desse ponto aqui, ok? Vou salvar isso daqui então, vamos executar e ver se tudo está ocorrendo bem. Vou só colocar aqui um system pause para a gente poder visualizar, senão ele vai fechar o programa sem a gente ver. Salvei, executei aqui. Nome de usuário Leonardo, digite login, admin, que eu estou cadastrando o meu usuário, né, aquele cadastro que a gente colocou lá anteriormente, a senha 123, beleza, digite o login, admin, vou colocar aqui errado, com 2 N's, digite a senha 456 e deu errado, você pode ver que ele pediu o login novamente, admin, a senha 123 e pronto, meu programa agora entrou. Enquanto eu estiver digitando a minha senha errada, ele vai continuar pedindo para mim digitar a minha senha, ok? Isso aqui, logicamente, que essa parte de cadastro que anteriormente não deve ser feito dessa maneira. Você pode utilizar aí, atribuir esses dados aí anteriormente através da função strcp, strcopy, né? Da função string.h também. E aí você não terá que cadastrar toda vez o usuário para poder acessar o sistema. Essa não é a ideia, senão você tira toda a proteção do sistema, né? Basta você fazer da seguinte maneira. Vamos lá então mudar isso aqui. Vou colocar aqui então usuários no índice 0. Sempre vou cadastrar o admin aqui no índice 0 então. Ponto nome é igual a Leonardo. Se eu colocar dessa maneira aqui, o que vai acontecer? Vai dar um erro para mim, porque eu estou tentando fazer uma atribuição direta em uma string. Eu não posso fazer isso. Então eu tenho que fazer o seguinte: tenho que colocar aqui s tr copy, copiar string, o nome da variável
que eu quero copiar, que é aqui, usuários, no índice 0, ponto, nome, vai receber Leonardo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar size off e o nome a nossa string eu posso deixar 100 também. Vamos ver se deixar 100 aqui acontece algum erro pra gente. Não aconteceu, tá beleza. Vamos ver aqui se na hora de utilizar o programa vai acontecer algum erro. Então, nome, aqui o meu login, depois a minha senha. Então, login aqui vai ser admin e a minha senha 123. Salvo aqui, compilou, executou. Vamos tentar fazer o login. Login admin errado, senha 123. Pedir o login de novo, vamos admin, senha certa agora, 123 e pronto, foi tudo bem. Beleza, encerra aqui a nossa videoaula. No próximo videoaula talvez nós vamos agora encerrar essa parte aqui de estruturas. Na próxima videoaula talvez vamos continuar trabalhando com arquivos, já ensinando vocês a como salvar essas estruturas em arquivos e como recuperar esses dados depois quando a gente abrir o programa. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, você curta a videoaula, você compartilha, você se inscreve também no nosso canal do YouTube. Você dá um grande apoio pra gente. Se você não gostou também, clica em não curtiu e se inscreve também no nosso canal do YouTube. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.